Aqui, os verdadeiros não se calam e o mal perde a voz. Faraó abençoou muito Abraão, com gado, com escravos, com muitos animais. Então Abraão ficou rico ali nessa descida pro Egito por conta de Sarai ser levada para ser uma das mulheres ou concubinas de Faraó. E por Faraó ser atingido por praga, depois é revelado, e ele toca então Abrão, né? Eu ainda confundi, Abrão lá do Egito. E Abrão sobe então muito rico, diz o texto. Isso daí está no capítulo de número 13. O capítulo 13 fala dessa volta aí de Abraão do Egito para as terras que Deus havia lhe prometido. E agora que ele volta para suas terras, tem um grande problema, porque com Abraão peregrinava o seu sobrinho chamado Ló. Seu sobrinho chamado Ló para Abraão era como um filho, já que Abraão até então não tinha filhos. E o grande problema aqui é que os rebanhos de Ló e de Abraão eram tão grandes que os pastores que cuidavam do rebanho começaram a brigar por pasto. Então Abraão falou o seguinte, como somos parentes, né? Abraão tinha ele como filho. Tudo leva a entender pela exposição dos textos que Abraão entendia que Ló seria o líder da casa de Abraão, seria o herdeiro das coisas de Abraão. É o que dá a se entender pelas próprias palavras de Abraão ao decorrer dos livros que falam sobre a história de Abraão. Mas não era esse o plano de Deus para Abrão. Então o que acontece é o seguinte, Abrão diz o seguinte para Ló, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló olhou para o lado de Sodoma e Gomorra e viu que os pastos eram mais bonitos e escolheu ir para lá, e Abraão foi para o outro lado e Ló foi para o lado de Sodoma e Gomorra. Mas aí vai acontecer um grande impasse, né? Que Ló será capturado aí e levado como escravo. E vai ter uma grande peleja aqui entre Abrão e 4 reis, pessoal. Ele vai guerrear contra 4 reis com seus 318 servos nascidos em casa. Olha quantos servos que Abraão tinha, 318. Vai ter impasse teológico aí para falar se realmente era 318, ou era mais, ou era menos, ou era apenas um único nome, que era um dos servos lá de Abraão, que usando o nome dele daria aí dentro da guimatria hebraica 318. Eu não concordo com isso. Nunca que Abraão sozinho, mais um homem, enfrentar 4 reis e ia sair vitorioso. Claro que Deus estando a favor dele, ele podia enfrentar 1 milhão que ele venceria. Mas o mais coerente é que ele foi com 318 homens para resgatar Ló e sua família. E Abraão consegue vencer esses 4 reis e recuperar Ló e toda a sua família e trazerem eles de volta. Dentro desse contexto aqui, já está no capítulo 14, pessoal, Abraão vai oferecer sacrifício junto com o sacerdote Melquisedeque, príncipe de Salém. Sumo sacerdote Melquisedeque, príncipe de Salém. E aqui tem uma grande incógnita. Quem é este Melquisedeque? Porque lá no livro de aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, príncipe de Salém. Salém aqui, pessoal, é Jerusalém. Só que Jerusalém ainda não tinha sido ainda edificada com este nome Jerusalém, mas já existia o território. E neste contexto era chamada de Salém. Então Melquisedeque, príncipe de Salém, né? Ele abençoa Abraão, porque Abraão entrega-lhe o dízimo, e tudo leva a entender que Abraão também ofereceu sacrifício junto com ele a Deus. Isso daqui é um grande incógnito que nós não sabemos quem é esse Melquisedeque. Alguns chegam a pensar que seria o próprio Jesus Cristo aparecendo como homem no Velho Testamento, até mesmo antes do seu nascimento. Seria uma manifestação divina, que nós chamamos de teofania, que é a aparição daquilo que é divino em forma humana. Mas, como eu sempre falo para vocês, quando a Bíblia se cala, nós também se calamos. Não dá para saber ao certo quem é a figura de Melquisedeque. O que dá a entender que Abraão pagou-lhe o dízimo, né? Ofereceu-lhe o dízimo, e também ofereceu o sacrifício com ele, é o que dá a se entender, ok? E assim fecha o capítulo de número 14. No capítulo de número 15, Deus reforça a promessa que fez para Abraão, que lhe daria um filho, né? Deus reforça a promessa falando que daria um filho, Abrão. E aí Abrão crê na promessa de Deus, porém tem todo aquele episódio de Sarai, até mesmo murmurar, dar risada, debochar, por conta da idade de Abraão, por conta da idade dela, mas ela ainda não conhecia o poder do Deus do impossível, pessoal. E ainda dentro do capítulo de número 15, né, Deus faz um pacto com Abrão, pessoal. O pacto
dele ser a descendência que Deus escolheu para manifestar o seu poder, para que viesse o Redentor, o seu Filho. Este é o pacto, né? E este pacto também está atrelado lá na frente a um sinal que Deus vai pedir para todos os descendentes de Abraão fazerem suas carnes, né? Os homens. Calma aí que ainda vai chegar lá. Então, no 15, Deus promete o filho para Abraão e faz o pacto com ele, né? O pacto da descendência abraâmica. E aí, no capítulo 16, vai trabalhar praticamente exclusivamente, né? No capítulo 16, né? Sarai pede para Abraão tomar Agar por sua mulher. Ou seja, a promessa é feita, Sarai meio que duvida, não acredita por conta da idade dela, da idade de Abraão. Então ela quer fazer o quê? Aquilo que nós chamamos, né? Dar um jeitinho. Principalmente nós brasileiros amamos tentar dar um jeitinho brasileiro. Ou seja, querer dar uma forcinha para o milagre, querer pegar um atalho, né? Querer cortar o caminho é aqui, você tem que chegar aqui, mas aí você quer cortar aqui o atalho para pegar o caminho. Isso daí não dá certo, pessoal. Tem que ser no tempo de Deus. Quando Deus promete, ele vai cumprir no seu tempo. Não tem para onde correr. Então Sarai quer dar uma ajudinha aí para Deus, né? Tentar dar ajudinha e manda Abraão se deitar com Agar, que era uma das servas que ela tinha. E realmente, nessa serva egípcia aí, ela se deita com Abraão e nasce o primeiro filho de Abraão chamado Ismael, né? Nasce aí esse primeiro filho, mas esse não é o filho da promessa. Deus prometeu que o filho da promessa seria de Sarai. E assim fecha o capítulo de número 16. No 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão, pessoal, dentro das terminologias hebraicas, é entendido que Abrão significa pai exaltado. Abraão significaria pai de multidões. Talvez seja aí a possibilidade do porquê que Deus havia mudado o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. E Deus também muda o nome de Sarai para Sara, ok? E ainda dentro do 17 tem a instituição da circuncisão. Lá atrás Deus faz um pacto com Abraão sobre a sua descendência e agora precisará ter um sinal na carne dessa descendência para afirmar esse pacto, para mostrar que faz parte da aliança, que é a circuncisão feita nos homens, nos primogênitos e nos homens. Primogênito é o primeiro que nasce no lar, mas era feito, o que leva a se entender, a todo homem nascido aí dentro do judaísmo, e até hoje eles fazem isso. O que é a circuncisão? Cortar-se o prepúcio, ou seja, uma pelinha que tem no órgão genital masculino, aquela pelinha que tem no órgão genital masculino, seria cortada ali um pedaço, e isso aqui é a instituição da circuncisão. Foi um pacto que Deus pediu aí para Abraão, para marcar a carne de todos os homens nascidos da descendência de Abraão, e isso aí é observado até hoje dentro do judaísmo. E assim fecha-se o capítulo do número 17 do livro de Gênesis.